Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quem aí já teve contato com escola bíblica? Escola bíblica não, dominical lá. Escola bíblica dominical, né, o nome? Nem lembro, não passei por isso. Quem teve? Então tá. Lição de casa. Decorar esse versículo. Tá bom? Esse é o nosso rema, esse é o nosso trilho. Quem já ouviu falar daquela história de que Pedro não andou sobre a água, Pedro andou sobre a palavra de Jesus, né? Esse é o nosso trilho. É sobre essa palavra que nós andamos. Então, querido, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não vamos receber um muito obrigado. Talvez você não vai ter um reconhecimento. Talvez eu mesmo não vou te dar um reconhecimento. Talvez o pastor Marciano não vai lembrar de dar um muito obrigado. Talvez o pastor Luciano nem saiba que você exista. Nem conhece os nossos projetos. Talvez, apesar da gente conversar muito sobre tudo, a gente conversa muito superficialmente, porque o tempo, né, às vezes acaba nos fazendo ser assim, mas a pessoa que precisa ver aquilo que você faz é a pessoa que mais serviu e deu sua vida como serviço para as nossas vidas. Então, Jesus está vendo tudo, sempre. Se você tiver no seu coração esta palavra, você nunca vai se sentir frustrado. Nunca. Sabe? Eu sei como é. Nós tivemos uma experiência no início da igreja, eu e a minha esposa. Nós éramos novos convertidos, e nós chegamos, na Alcance mesmo, gente, e nós chegamos ali na igreja como voluntários para trabalhar ali na recepção da igreja. E na época, a igreja não era, né, esse palácio que é hoje, e nós tínhamos que chegar, arrumar os copos, não tinha nenhum negócio de copo na parede, tinha que botar uma mesa, colocar os copos descartados ali em cima da mesa, e aquela coisa, aquele trabalho de arrumar ali tudo. Nós chegamos e arrumamos tudo, deixamos tudo bonitinho, né, antes do culto. De repente chega um casal de pastor e olha e fala: isso aqui está tudo errado. Está tudo errado, isso aqui não é assim, que não sei o quê, já foi pegando, já foi fazendo de novo. E aí eu e a Vanusa ficamos se olhando assim, tipo, uau. Nenhum muito obrigado, né? Não, desculpa aí, eu não te avisei. Eu estou falando que eles não estão mais na igreja, tá, irmão? E como tem um monte de pastor que não está mais na igreja, aí você faz as contas. E aí, nós ficamos ali. Confesso que minha vontade naquele dia foi de pegar as minhas coisas e ir para casa. Foi assim... Era novo convertido ainda, não conhecia bem como as coisas funcionavam, a gente estava empolgado. E aí nós ficamos ali, borocrochô, dando aquele sorriso para as pessoas quando chegavam assim, né? Gente, tem certeza que você quer ficar nessa igreja? E dali a pouco vem lá de dentro, o pastor Luciano, o pastor Marciano, lá no Água Verde, passaram pela porta de vidro, lembra? Tinha um hallzinho assim, de entrada, e passaram pela porta, acho que era menor que esse púlpito nosso aqui. E passaram pela porta de entrada, se empurrando os dois, que nem dois meninos. E aí um falava: deixa que eu falo, o outro falava: não, deixa que eu falo. Aí o Luciano deu a carteirada, né? Falou: não, eu sou o pastor da igreja, eu falo, né? Aí ele falou: olha, Deus deu a mesma palavra para mim e para o Marciano. Quando eu fui compartilhar com o Marciano, ele queria compartilhar comigo. E foi exatamente a mesma palavra. Deus mandou dizer que ele tira quem está na frente e manda para trás, e pega quem está atrás e coloca na frente. Cumprimento da palavra, não preciso nem dizer o que aconteceu, né, irmão? Você está ligado. Porque assim, querido, nós não somos hipócritas. Nós cremos em fazer um serviço abnegado, nós cremos em diminuir para que ele cresça, mas toda pessoa que se preza e quer fazer um bom trabalho, ela tem a necessidade de ouvir um muito obrigado. Ela tem a necessidade de ver o seu trabalho reconhecido, né? Quem conhece aí alguém que quando senta com a gente, em um segundo ela conta tudo que ela está fazendo na vida dela? Alguém conhece alguém assim? Não? Não, né? Por quê? Porque nós temos essa necessidade.
E querido, isso não é algo necessariamente ruim. Se isso não se tornar um Deus na sua vida, se aquilo que você faz não se tornar idolatria na sua vida, isso é saudável, isso faz crescer, isso faz desejar cada vez mais, isso faz ter ali excelência naquilo que você está fazendo. Porque ninguém vai fazer com excelência algo em que não acredita, algo em que não tem prazer, algo em que não tem paixão. Então, isso é muito legal, mas nós assumimos esse texto porque nós cremos que a resposta final vem de Jesus. Amém? E a gente vai sempre tentar também dar uma amaciadinha, passar um creminho no teu coração de vez em quando, para você ficar feliz também, que é gostoso. Eu gosto, como eu fico feliz quando o pastor Marciano fala de algo que eu estou fazendo, né? Quando o pastor Luciano fala de algo que eu estou fazendo e elogia, é gostoso, a gente fica feliz e a gente tenta fazer isso, mas às vezes falha, irmão, né? Porque a gente falha, né? Quem já fez aí o curso de integração e já ouviu a promessa do pastor Luciano, né? Prometemos que nós vamos falhar com você, né? E como você vai receber isso depende da sua expectativa. Amém? Pode passar ali, querido, querida. Queridos, nós, como eu já falei aqui, a ação social nossa, aquilo que nós fazemos, o serviço que nós prestamos, a doação que nós fazemos, ela não é o fim em si mesma, né? Ela é a porta que nós usamos para falar de algo muito maior, para falar de Jesus, para falar da salvação, para falar da mudança de vida, né? Por isso, talvez muitos de vocês não viram ainda, já viram eu dizendo, por exemplo, que no Quilo do Amor nós ajudamos durante 3 meses. E aí, por quê? Porque a cesta básica, ela não é o fim em si mesma, a finalidade não é a ajuda do alimento. A cesta básica, ela é uma ferramenta que nós usamos para aquela pessoa que está com fome parar para nos ouvir. Eu estava pedalando com os amigos esses dias e foi muito legal. Aí passamos por uma rua, pode botar lá da ferramentinha ali, eu acho que é o segundo já. Ah, entendi bem isso. E nós vimos uma pessoa deitada ali, um dos que estava no grupo ali, viu aquela pessoa deitada ali e falou, peraí, eu vou ter que voltar. Quem estava nesse dia com a gente? Tem alguém aí que estava lá? Não, né? Ninguém pedala aqui, né? Olha lá. E aí voltamos, cara, e você sabe quando você está empolgado, você está numa retona ali, quem pedala sabe. Como é ruim parar, né? Quando você está no ritmo, que você pegou as marchas certinhas e tal. E aí, vamos lá então, voltamos. Aí esse cara todo animado, foi depois do culto aqui, que teve com o pastor Tomás, acho. Teve um culto aqui que encheu para fazer, né? O sobrenatural. E aí, ele chegou para o rapaz, assim, o rapaz estava meio desacordado. Aí ele, boa tarde. O cara, boa tarde e tal. Aí ele falou, puxa, estava passando ali, senti da parte de Deus de orar por você. Posso orar por você? O cara virou, não. Eu vi que ele desmanchou, querido. Na hora o rosto dele mudou, e eu vi que veio aquela frustração no coração dele, né? Aí eu vi, para não perder aquele momento ali, eu falei para ele, cara, e com fome você tá? Ele falou, com fome eu tô. Eu falei, como daqui na entrada ali da igreja, ali, tem um posto ali, vamos lá, vamos pagar um lanche para você. E ele já levantou, pegou as coisas dele, veio atrás, aí ele já entrou no pátio do posto, assim. A gente foi de bicicleta na frente, quando ele entrou, a gente estava tudo parado na frente da lanchonete, assim. Aí ele entrou falando, e pode orar por mim. Não tem problema, pode orar aí. Como mudou? Você entende que é uma ferramenta, né? É algo que, o teu serviço é algo que... Agora, essa ferramenta, se eu pegar, né, um pedaço de madeira, um toco de madeira, um cepo de madeira, que nem o menino lá na internet, e colocar aqui, pegar um martelo e um formão, e colocar aqui
em cima do cepo de madeira, ele vai virar uma escultura sozinho? Você pode orar, você pode chorar, você pode clamar, você pode pegar o pastor Anderson e dar para ele o formão com martelo. O que vai precisar para que aquele cepo de madeira vire uma escultura? Não, mais, além. Um escultor. Porque não adianta pegar eu e o Elton e dar para ele um cepo de madeira com um formão e um martelo, vai virar lenha para fazer fogueira. Agora, Jesus nos chama a sermos escultores do evangelho dele. Então, no serviço e na doação que fazemos, nós somos os escultores por trás da ferramenta. Então não adianta você entregar uma marmita para alguém e dizer bom apetite. Mas talvez você vai pegar aquele cara que vai dizer assim, a marmita eu quero, mas não quero te ouvir. E aí você tem que ser esperto, inteligente, achar uma maneira de você entrar numa conversa com ele, que vai liberar algo da parte de Deus na vida dele. Então, querido, nós não precisamos ser religiosos, amém? Jesus nunca foi religioso. Você não vê nas escrituras Jesus sendo religioso. Jesus conversava com as pessoas naturalmente. Então, você não precisa pegar uma Bíblia, você não precisa apontar pecado. Sabe, não adianta você pegar e dar uma cesta básica para alguém, né? Como a gente já ajudou aqui, prostituta, travestis, com cesta básica. E aí você dizer assim, você vai para o inferno, que você está em pecado, ele já sabe. Entende? Ele já sabe. O pecador já tem consciência do pecado em que vive. Ele não precisa de alguém para acusar. E esse foi o maior erro da igreja ao longo dos anos. Que ao invés de mostrar a saída, acusava. Então o nosso papel como ferramentas é que o nosso escultor, que é Jesus Cristo, flua através de nós. Sabe? Então, querido, tenha o hábito de cada trabalho que você vai fazer, cada serviço, cada doação, cada visita, orar antes. Dizer ao Senhor que você é essa ferramenta, que você está disponível. Não precisa você ir lá na hora do prato do amor e se ajoelhar lá na frente das marmitas e dizer, Deus, eu estou aqui para ser usado. Não, mas quando você estiver saindo da sua casa, você entrou no carro, né, fala, Senhor, eu estou indo por Ti. E eu quero ser usado por Ti hoje. Não precisa ninguém ouvir, irmão. Religiosidade é aquilo que você faz para as pessoas verem. Sabe? Nós vivemos num tempo em que parecer é melhor do que ser. E não é isso que eu sonho para alcance social. Eu sonho que nós sejamos. Então, faça valer a pena. Até que algo chegue às suas mãos para você fazer um serviço pelo alcance social, ou para você fazer uma doação através do alcance social. Até que algo chegue em suas mãos, foi derramado suor, lágrimas, foi gasto dinheiro, então tem que fazer valer a pena aquilo. Sabe? Às vezes e aí, né, a gente está trabalhando isso também, porque as pessoas não têm como saber tudo, né? Mas às vezes eu ligo para um líder de célula e digo, cara, tem uma pessoa aí próximo da sua célula que me pediu uma cesta básica. Você pode passar aqui na igreja, pegar essa cesta e levar lá para ele, por favor? Aí o cara vai lá, pega, abre o porta-mala, coloca a cesta na mão da pessoa e diz, Deus te abençoe, tchau. Aí eu ligo, cara, você convidou para ir na célula? Não. Você falou que Jesus ama ela, que alguém que ela nem conhece pagou aquela cesta, porque Jesus mandou pagar para que ela pudesse se alimentar? Não. Você convidou ela para vir na igreja? Não. E o que você foi fazer lá, miserável? Se eu precisasse só de um Uber, eu tinha chamado no meu celular. Queridos, pode passar o próximo? O chamado não pertence aos pastores, aos líderes da igreja, aos diáconos, ao evangelista que tem o chamado.
O chamado pertence a todos nós. Então, você tem que estar sempre preparado para pregar o Espírito Santo, para falar das coisas de Deus, para entregar para as pessoas aquilo que Deus colocou no seu coração. Se você não sabe o que você tem que falar, fala do que Jesus fez na sua vida. Amém? Nós precisamos sempre estar atentos. Por exemplo, às vezes a gente ganha um móvel, certo? Aí, estou usando exemplos que aconteceu essa semana. Aí o Valdecir entra lá no grupo e pede um voluntário para ajudar a ir buscar esse móvel. E para levar para a pessoa que vai receber. Para quem nós vamos pregar? Vocês viram quanta gente envolvida nesse processo? Primeiro, começa por nós. Eu fico impressionado. Assim, tem gente que é ruim, irmão. Que é difícil. Doa cada coisa que eu mando jogar no lixo. Tem coisa que chega aqui, eu falo, ó, pega e joga no lixo. Mas eu aceito. Eu recebo tudo. Porque eu gosto de fazer a triagem. Eu gosto de eu decidir. Mas tem coisa que vem, irmão, que eu falo, ai, como eu queria para mim. Tem umas coisas que a gente recebe de doação. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu dava na cesta básica coisa que eu não comia na minha casa. De tanta coisa boa que vinha. Então, começa primeiro por quem recebe. Nós somos ministrados. Vendo a generosidade das pessoas. Depois, a gente locou um caminhão para ir buscar as coisas. O motorista do caminhão, às vezes, não é crente ou está desviado. Bah, que oportunidade. Mais uma oportunidade. Aí você chega na casa da pessoa que está doando aquilo, talvez ela está lá com o filho endemoniado na droga, talvez ela está lá com o marido endemoniado, ou com uma esposa problemática. Não é para entrar e falar, o que é para pegar? Essa caixa aqui, então tá bom, tchau, 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 obrigado, viu? Não, tira tempo, pede um copo d'água. Você viu que a pessoa está com muita pressa, ali, inventa alguma forma de dar um pouquinho mais de tempo. Em algum momento ela vai soltar algo que você pode usar para você tocar a vida dela. João 16:8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, aquilo que eu falei, não precisa você apontar, mas a gente é chamado para amar. Porque o pecado, ele vai ser revelado. As pessoas vão ser convencidas pelo Espírito Santo que ela está em pecado. Mas nós temos que estar alerta. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, o propósito final é pegar a pessoa que está recebendo a doação. Não. Sabe, eu tenho muitas pessoas que estão envolvidas comigo no alcance social hoje, que se não tivessem envolvidas no alcance social, talvez estariam fora da igreja. Pelo perfil, mas é a obra que ajudou elas a se manter. Então, o propósito vai muito além, mas muito além, só de quem vai receber. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Ok. A continuidade da ajuda, ela está ligada ao esforço pessoal de cada pessoa. Então, vamos pegar a cesta básica como base. A cesta básica, a pessoa vai receber durante 3 meses, ok? Não importa quem seja, irmão, está precisando. Nós temos uma máxima que a gente vê muito. Eu que moro em vila, eu sempre prestava atenção nos carros que iam buscar as cestas básicas, ou no colégio, ou no mercado da prefeitura, lá que a prefeitura tem o mercado social deles lá. Eu ficava vendo aqueles carrão indo buscar comida ali e tal. A gente não julga pelas aparências. Sabe? Às vezes a pessoa, no prato do amor, eu lembro que no primeiro dia chegou uma pessoa, um casal de playboy ali, querendo pegar uma marmita. Aí, visivelmente, o tênis que o cara estava no pé dava para pagar toda a marmita que nós estávamos servindo. Aí alguém chegou para mim, acho que foi o Tony que chegou para mim e falou, e aí, pastor, servimos ou não servimos esse cara aí? Eu falei, cara, se o cara vier com uma BMW aqui, parar aí na frente e pedir uma marmita, serve. Porque é a oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus para ele de alguma forma, sabe? Então,
essa pessoa, ela recebeu a primeira cesta básica, e ela vai receber ali uma oração, ela vai receber uma visita, talvez ela vai ser ouvida, aí vai ser convidada para uma célula. No segundo mês a gente também vai ajudar, mas eu já tenho, por exemplo, na cesta básica eu já tenho uma estratégia. Eu já falo, você chegou aí na célula? Ah, eu fui. Então, você pode pedir para o líder da célula passar a pegar essa cesta para você? Não é porque eu não quero ter trabalho de levar irmão. Sabe, eu posso ter uma frota de carro aqui com motorista se eu quiser. Como eu já te disse, a nossa igreja é uma igreja generosa. Agora, o que eu quero? Eu quero gerar o relacionamento. Ah, pois é, não fui na célula e tal. Daí eu ligo para o líder. Cara, aquela pessoa que você foi lá, ah, não convidei. Então, cara, liga lá, convida e tal. Na terceira vez, eu já pergunto se essa pessoa esteve na igreja, já falo para ela, passa no final do culto, dá uma faladinha comigo. Não é que eu não quero marcar uma hora durante a semana para ela vir para atender. Esse é meu papel, eu recebo um salário para isso que eu estou aqui. Tempo integral, para ter tempo durante o dia para atender. Mas o meu propósito é que essa pessoa venha no culto de domingo, e aí ela vai ter que esperar até o final para poder ir lá na frente falar comigo. Então, quando algumas pessoas ligam, ah, eu estou com uma pessoa com problema no visto tal. Cara, vem no final do culto de domingo. Então, o que eu estou dizendo? Não é para você deixar para chegar meio-dia aqui, no final do culto. É para você convidar a pessoa para vir participar do culto junto com você, que aquilo que a gente não conseguiu fazer ao longo do tempo, talvez o pregador do dia, Deus pode usar ele para fazer. Né? Uns plantam, outros regam, outros colhem. É assim que o reino funciona. Então, nós precisamos nos mover para ganhar almas. E trazer essa pessoa para essa realidade. Se no final desses 3 meses eu ver que essa pessoa não se interessou em nada, querido, e aí com muito amor no coração eu vou te perguntar, por que eu vou continuar ajudando ela? Frieza, né? Mas se a pessoa não quer mudança. Agora, há casos isolados. E aí nós vamos trabalhar cada caso. Tem pessoas que em 3 meses ela não vai desenvolver, porque ela tem uma mágoa enorme da igreja, ela tem uma mágoa enorme de pastores, ela tem uma mágoa enorme de pessoas que maltrataram ela no passado. Aí ela vai precisar, né, de caminhar um pouquinho mais, e aí a gente vai tratar esse caso em especial como algo especial. Amém? Tá dando para me entender? Então, é por isso que nós temos normas e regras e protocolos para trabalhar. Amém? Glória a Deus. Estamos entendidos até aqui? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Amém. Eu quero terminar esse tempo, né, dizendo para você, muito obrigado. Sabe, hoje realmente eu senti uma presença de Deus aqui tão forte, né, que assim, de ver tantos corações, né, dispostos, olhar para o melhor, né? Talvez alguém ia olhar e ia dizer assim, nossa, só isso numa igreja de 5.000 pessoas? Não, eu olhei e Deus me mostrou, uau, quanta gente amando, quanta gente disposta a se colocar na brecha para trazer mais vidas, mais almas, mais pessoas. Então, se talvez o teu grupo de trabalho dentro do alcance social não seja um grupo tão grande, não olhe para isso. Olhe para o que aquelas pessoas do teu grupo tiveram que fazer para estar ali. Porque se o seu grupo é pequeno, provavelmente é uma área difícil. Nós tivemos que extinguir a cozinha do prato do amor. Por quê? Porque na sexta-feira, a maioria das pessoas trabalha. E aí não tinha ninguém para passar a tarde aqui cozinhando. E aí a opção seria mudar para sábado, mas não era meu propósito. Meu propósito é a sexta. Quem sabe por que o prato do amor é feito na sexta? Porque sexta é o dia internacional do diabo, irmão. O cara passa a semana inteira pensando o que ele vai fazer na sexta-noite. Quem está no mundão. Como eu já fui de lá, eu sei bem. No meu caso, começava na segunda de manhã. Sabe, sexta-feira é o dia onde, a noite de sexta-feira é uma noite onde Satanás age de forma,
investe tempo na sexta-feira à noite. É onde começa tudo. Se ali nós conseguimos tocar um coração, talvez no remorso, na segunda-feira aquele remorso pode ter se transformado num arrependimento. E aí vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Amém? Bora então. Não acabou ainda, irmão? Vamos passar para o próximo slide. Eu vou entrar na palavra que vai definir o nosso curso aí ao longo deste ano. Eu não sei quem já viu eu falando a respeito disso, mas eu tenho falado para algumas pessoas que Deus colocou isso no meu coração. O segredo de alguém apaixonado pela obra é nunca estar satisfeito com o que está fazendo. Sabe, esse texto, eu li um livro há uns anos atrás de Reinhard Bonnke, que foi o maior evangelista de todos os tempos, inclusive bíblicos. Milhões e milhões e milhões de almas para Jesus. Tem um livro dele, chama O Tempo Está Se Esgotando. No encarte central desse livro tem uma foto de um culto onde 3 milhões de pessoas se converteram na África. Então, esse ano eu peguei esse texto, está errado ali a referência, tá? Tiro 1, é só João 14, 12. Nós vamos ler lá. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Na maioria das vezes que eu vejo as pessoas ministrando a respeito desse texto, as pessoas estão dando a conotação dos milagres que podem acontecer. E geralmente é no sentido de receber um milagre. E não é o que o texto diz. O texto diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também as obras que eu faço e outras maiores. Então, coisas ainda maiores têm a ver com aquilo que nós podemos fazer. Sabe, nada, mas é nada, nada de verdade é tão bom que não possa ser melhorado. Né? Até carne de carneiro, irmão, conforme o tempero ela fica melhor. Estrogonofe de nozes também dá para ficar melhor. Tudo na vida. E eu não tomei café, que a hora que eu fui tomar não tinha mais pão de queijo. Sabe, queridos, nós podemos fazer coisas ainda maiores. Porque é uma promessa. Quem acha que Jesus é mentiroso? Se ele disse que pode, pode. Então, Jesus venceu o pecado, Jesus transformou vidas, Jesus curou pessoas, Jesus ressuscitou pessoas. E nós podemos viver esses milagres. Nós podemos fazer isto. Estamos à disposição, porque nós não vamos fazer, nós somos a ferramenta, o escultor é ele. Nós somos o formão, ou o martelo, no meu caso. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um perfil, cada um de nós recebeu algo de Deus que precisa ser usado em favor do reino. Mas há um problema sério que acontece no nosso meio. A maioria das pessoas precisam de um retorno, mas fazer obras como essas não está ligado a retorno. Está ligado a fé, amor e oração. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. Se você não tiver amor, nada vai acontecer. Se você não ora, nada vai acontecer. Sabe, nós temos tempos maravilhosos como o Sobrenatural e foi fantástico. Quem estava aí? Quem gostou? Eita glória, né?
Aquela palavra do final que a profeta me entregou, Deus já tinha me avisado que ia ser no final. Foi algo extraordinário, assim, porque quando o Marciano pegou o microfone, eu falei, pronto, estou ficando louco agora, né? Tá achando que Deus falou comigo, eu estava aqui só no meu querer, né? Quero receber quem fica ali? Quero receber uma palavra, quero receber o Senhor falar comigo, traz ela para cá, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Ou é só eu que fico nessa, né? E aí, falei, tá, é coisa da minha cabeça, né? Esse negócio que eu vou ser o último, que eu vou ser o último. Aí quando o Marciano pegou o microfone, eu falei, pronto, acabou, vou receber lá, né? Com coisas que já não tinha recebido, um caminhão de coisas que não estava conseguindo nem carregar, né? E aí, Deus faz aquilo, faz ela retomar o microfone, me entregar a palavra, debaixo daquilo que eu estou orando. Então, geralmente, querida, a pessoa que ora, nesses momentos, sabe por que muita gente não recebe palavra? Porque não ora. Porque não diz ao Senhor o que está no coração. Deus não vai se mover no que Ele ouve dentro de você, querido. Deus vai se mover no que você abre a boca e declara. Ô pastor, isso não é bíblico. Ah, é? Por que você acha que Jesus chegou e perguntou para o cego de Jericó, que queres que eu te faça? Será que ele não sabia que o cara era cego? Ou será que ele era cego também? Jesus já sabia, porque o cara estava ali a vida toda pedindo esmola naquele lugar. Jesus já conhecia a história dele. Mas Jesus queria saber o que ele precisa. Então, querido, a oração ela vai trazer isso para a sua vida. Quando você ora, você fala ao Senhor, aí os profetas vêm para confirmar, ou para dar o start naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque aquilo que nasce no seu coração já vem de Deus. Mas você tem que declarar que você está disposto, que você quer. Sabe, eu não quero morrer sem ver um morto ser ressuscitado por uma oração minha, irmão. A ser arrogante mesmo, se é arrogância, eu sou. Mas eu quero. Eu oro isso desde que eu me converti. Já perdi alguma oportunidade por falta de coragem. Uma hora a coisa vai acontecer. Nem que seja só para mim saber. Não precisa mais, não precisa ninguém ver. Não precisa contar para ninguém. Mas eu quero ter essa experiência. Já vi curas, milagres, câncer ser curado, já vi tanta coisa por causa de oração. Vidas transformadas. Por que isso seria diferente? Amém? Mateus 9,33 diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, querido, tinha uma compaixão tão grande pelas pessoas, que ele via além do pecado delas, que ele via além da situação delas, e isso era como homem, não era um atributo divino, porque Jesus só se tornou divino depois que ressuscitou, amém? Todo mundo crê nisso? Aprendeu lá na escola bíblica dominical? Então até ali ele estava com as mesmas ferramentas que estão à nossa disposição. Porque o que ele disse para os apóstolos? Porque eu vou para o Pai e o Espírito Santo fica convosco. Não é não? Então o mesmo Espírito Santo que conduzia ele, nos conduz. Você entende que tudo que Jesus fala conecta uma coisa a outra? Então, se ele fazia aquelas obras através do Espírito Santo, quer dizer que o mesmo Espírito Santo que não mudou, quem mudou foi as pessoas. O Espírito Santo, Jesus, Deus, não mudou. A palavra diz que ele é imutável. Amém? Está à nossa disposição. Mas sabe o que falta muitas vezes? Se eu fosse colocar num caderno as palavras que eu recebia a respeito de cura, eu ia entrar num cemitério e sair de lá com todo mundo curado. Haja caderno para escrever isso, em 16 anos de caminhada aí. Mas, o que faltou para que isso acontecesse? Pode falar mal de mim, irmão, pode falar, não dá problema nenhum. Fé.
Então, você pode orar, você pode ter amor, mas se você não praticar a sua fé, nada vai acontecer. A compaixão vem, a oração junta, mas a fé precisa ser usada, ela precisa ser praticada. A fé é a única coisa que você não pode dizer que tem. Você tem que praticá-la. Eu tenho fé, ok. Fala para que esse grupo se mova para lá, ele vai se mover. A fé precisa ser praticada. Então, como que a gente começa praticando essa fé? Você está lá no seu projeto, no seu serviço, naquilo que você decidiu fazer conosco na ação social, né? E eu estou focando na ação social, mas essa é uma palavra que vale para a vida. Então a pessoa chegou para pegar um prato de comida, ok? Você viu que ela está com uma ferida no rosto. Olha para a pessoa e fala: posso orar por você? Põe a mão e ora, irmão. Se a ferida fechar, você tem uma história para contar. Se a ferida não fechar, amém, glória a Deus, foi a vontade de Deus. Não há vergonha, não é uma falha a nossa oração não funcionar. Você entende que não é uma falha? Porque no final quem faz o milagre é Ele que determina se o milagre vai acontecer ou não. Você vai ser só o instrumento pelo qual Ele vai operar na vida da pessoa. Então eu sei que eu ainda não vivi o milagre de ressuscitar um morto, porque eu nunca orei para o morto ressuscitar, irmão. Eu tinha uma célula ali no Xaxim, e aí, um dia eu estou lá no Casa de Zadok, a minha anfitriã me liga: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui para casa. Eu falei: o que foi, querida? Não, o homem caiu aqui, sofreu um acidente, nós tínhamos feito uma oferta, e ofertado para que alguém arrumasse a garagem dela, que estava bem ruim, assim, o forro da garagem. E esse cara caiu de 2 metros de altura, bateu a cabeça no chão, a cabeça dele abriu e ele morreu na hora. E aí eu saí correndo lá, estava na Shalom, o Casa Zadok, saí e fui para lá. Quando eu chego lá, está lá aquela cena, né? Todo respeito, os miolos do rapaz estavam no chão, dava para ver, vazou, abriu a calota craniana aqui, né? E vazou. Eu olhei para aquilo, aí tinha imprensa, tinha polícia, tinha os vizinhos, tinha a família dele. Eu olhei para aquilo e dentro de mim o negócio estava assim: vai lá e ora, vai lá e ora, vai lá e ora, vai lá e ora. E eu cheguei perto do corpo, aí o cara do ML já veio: ih, esse aí não precisa nem examinar, está morto. E eu fiquei ali e não tive coragem de orar, porque tinha uma câmera filmando. Hoje eu olho para trás e acho que aquela câmera estava lá para poder gravar o milagre. E eu não vivi. Tantas outras vezes que eu tive a oportunidade e não fiz. E depois não tive mais. Sabe, vai chegar uma hora que, se a sua resposta é sempre negativa, os pedidos vão parar de chegar. Porque a fila anda. Então pratique amor, pratique fé, pratique oração. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Que cara arrogante. Porque se fosse eu que estivesse dizendo isso, vocês estavam pensando isso. Vocês não pensam porque é Paulo, né? Já morreu, todo mundo que morre vira santo, né? Mas pensa na época. Os apóstolos, os caras que andaram com Jesus ouvindo uma declaração dessa.
Mas isso era um sentimento de paixão que Paulo tinha dentro dele, que queimava dentro dele. E ele se colocou, ele se dedicou e se entregou profundamente. E isso era uma verdade para ele. Então não era um ato de arrogância. E não é arrogante você puxar as coisas para você, que Deus tem para fazer. Então quando você for orar por alguém, não diga assim, ó, ei, posso orar por você? Talvez, se Deus quiser, Ele vai te curar. Não, irmão, põe a mão na cabeça e diga, seja curado em nome de Jesus. Faça, seja de nós aquele que mais trabalha, aquele que mais faz, aquele que mais se dedica. Uma trava que existe nesse tipo de trabalho é, o pastor ganhou um salário para fazer isso. Como eu já disse aqui, eu já derrubei essa hipótese, né? Que as pessoas falam, não, mas o pastor tem tempo durante o dia. Quem disse? A gente trabalha tanto quanto todo mundo. Para mim foi tão difícil estar aqui hoje como foi para vocês. Então você pode ser como Paulo. O que você não pode é ser arrogante de dizer, se eu não fizer, ninguém mais faz. Querido, ninguém é insubstituível. Se eu bater as botas amanhã, o Marciano já tem alguém para pôr no meu lugar. Já tem uns par aqui que está orando. Ó. Daqui eu já vi os aí assim, tipo, os amém já, né? E é legal você querer chegar em algum lugar, é legal você querer crescer, é legal você querer alcançar uma posição, ser um líder, ser responsável por um projeto, ser um líder de célula, ser um diácono, ser um pastor, ser talvez o pastor presidente da igreja. Isso não é pecado, você desejar. Mas você tem que agir como tal. Né? Eu queria ser o presidente da ação social, sempre sonhei com isso. Mas eu tive que trabalhar 15 anos para conseguir fazer com que isso acontecesse. Então, queridos, se dediquem, né? Mais e mais e mais, porque nunca é o suficiente. E Deus quer fazer coisas ainda maiores, mas Ele precisa de nós para poder fazer isso. Amém? Você entende isso? Que você é necessário para que coisas ainda maiores do que nós lemos na Bíblia aconteçam no dia de hoje? É a nossa responsabilidade. Somos nós que temos que estar nesse lugar de transformação, de poder de Deus. Nós somos a ferramenta. Porque também o escultor nada pode fazer se ele não tiver um formão e um martelo. E o cepo de madeira vai ficar lá. Você entende? Amém? Quantos formão tem aí? Quantos martelos tem aí? Amém. Glória a Deus. Só não pode ser grosa, né, irmão? Quem sabe o que é grosa? Grosa é aquele que você faz assim para a madeira ficar lisa. Tira cada lasca, conforme diz a pastora Kelly, deixa que cada um se lasque assim mesmo. Amém? Você pode ficar em pé, por favor? Além de orar por todos vocês, eu quero orar especificamente, né, por pessoas que querem receber esse coração, essa paixão, né, pelas coisas de Deus. Eu sei que nós temos muitos apaixonados aqui, mas eu quero fazer algo que eu senti de Deus de fazer no início. Eu até segurei a banda, que geralmente a gente dispensa eles nesses eventos. Algo que eu senti de Deus de realmente orar por transferência de unção, né? Porque isso é algo que eu não me esforço para ter. Aliás, quem me conhece no pessoal sabe que esse amor ele é divino mesmo. Ele vem de Deus, né? Não é o meu padrão de conduta. É um padrão que Deus implantou. É um padrão que Deus colocou nas nossas vidas. Vem cá, Vanusa, por favor. Apresentei todo mundo, não apresentei minha esposa. Ninguém conhece, né? Pastora Vanusa é responsável pelo Ministério Infantil. Hoje nós temos aqui a Lu e o Adam do Ministério Infantil, que está nos ajudando também. Cadê a Lu e o Adam? Já foram? Então tá bom, eles foram buscar as crianças.
A Lu foi contratada para trabalhar no Ministério Infantil conosco e hoje ela se dispôs, né, a vir servi-los, porque todos os voluntários iam estar aqui, né, e temos aí a equipe do gourmet, o louvor, né, a equipe da igreja, o pessoal da comunicação que nos serviu, e isso é maravilhoso. Mas se você sente da parte de Deus, né, de receber essa oração de transferência, faça isso. Vem aqui para frente, eu quero orar para você, mas deixa eu te avisar, não tem volta. Às vezes eu tenho vontade de dizer, Deus, me deixa voltar, né? Mas não tem volta, porque sem paixão, sem amor, sem fé, sem oração, né, não funciona. E a gente precisa dessa coisa da parte do próprio Deus, para que a gente se disponha cada vez mais, né? E as coisas aconteçam de uma forma sobrenatural, espetacular, que vai além da gente. Esse amor, essa paixão, ela vai nos compungir a sermos usados além das nossas capacidades, né? Tem coisas que eu falo que depois eu corro para anotar, porque nem eu sei de onde eu tirei, né? Vem assim, de todo o depósito que Deus vai fazendo ao longo dos anos. No momento certo, o Espírito Santo vai lá e traz para fora, para a pessoa certa, né? Na hora certa, do jeito certo, né? Então a gente tem que estar sempre alerta a esses momentos. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, abre o seu coração aí com Deus, vai falando com Ele, vai dizendo para Ele quem você quer ser, como você quer ser usado, né? A Bíblia diz que nós podemos escolher os melhores dons, né? Coloca diante dele, e se a vontade dele juntar com a sua, as coisas vão acontecer como você nunca imaginou. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada voluntário que esteve aqui hoje, por cada pessoa que entrou por aquela porta e foi tocada pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pelos sonhos e projetos que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Obrigado por cada um que se dispõe a ser uma ferramenta nas suas mãos, para que a escultura do seu amor seja mostrada para o mundo, para que haja transformação, para que haja, ó Deus, conversão, para que haja salvação através dessas vidas. Muito obrigado, Senhor. Pai, daquilo que o Senhor colocou na minha vida, eu quero transferir hoje sobre os meus irmãos. Que essa unção de amor, de fé, que essa unção de coragem venha sobre eles. Que a sua vontade possa ser perfeita na vida deles, como tem sido na minha. Ó Deus, e que tudo que o Senhor escreveu a respeito de cada um deles se transforme em realidade. Toca, Espírito Santo, e transforma cada coração. Capacita, Senhor, libera dons do Espírito Santo para que eles possam se mover. Palavra de conhecimento, cura, em nome de Jesus, que eles possam ser usados por Ti cada dia mais. Eu os abençoo hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.